Efésios capítulo 2. O título diz assim: Nova vida com Cristo. Então, existe uma nova vida para você a partir do momento em que você decida estar com Cristo. Obviamente que para você estar com essa nova vida com Cristo, Ele vai demandar de nós algumas condutas, Ele vai exigir de nós algumas mudanças, algumas atitudes que nós não podemos faltar com Deus. Então, é muito comum as pessoas dizerem: eu quero ter uma nova vida, eu quero mudar de vida, mas se ela não toma algumas atitudes que correspondam com a palavra de Deus, então ela ficará apenas nos desejos, nas lamentações ou nas murmurações, ou até mesmo convivendo ali em meio aos problemas. Então o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 1, não sei se você já abriu a sua Bíblia, Efésios 2, verso 1, ele diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam, passado, viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo, invisível. Quer dizer, existe um comandante que conduz, os poderes do mundo invisível. Então, as trevas, ou podemos dizer, o diabo, ele é um comandante do mundo espiritual, invisível, que os nossos olhos não veem, mas ele vem comandando muitas pessoas, muitas vidas. Qual é o propósito dele, Então diz, como acabamos de ler, vocês estavam mortos por causa da desobediência e de seus muitos pecados. Então, duas observações: a nossa desobediência à palavra de Deus e os nossos erros ou pecados, melhor dito, nos conduz a essa morte. Então, como uma pessoa ela quer ser feliz, ter paz, como uma pessoa ela vai receber as bênçãos de Deus, se ela não quer obedecer o que Deus exige, a disciplina de Deus, se ela não está disposta a renunciar à sua vida de pecado? Por isso ele diz: vocês estavam mortos por causa da desobediência de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo. Aí ele explica: obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Então, assim como Deus é espírito e nós não vemos, mas podemos presenciar a sua graça, as suas bênçãos, os frutos do Espírito Santo, que gera paz no coração da pessoa, que gera alegria no coração da pessoa, que gera mansidão no coração da pessoa. O Espírito Santo, ele é mansidão. O Espírito Santo, ele é bondade, ele é amor. O Espírito Santo, ele é misericórdia, ele é compaixão, ele é força. O Espírito Santo, ele é sabedoria. Mas as pessoas não estão dispostas a buscar esse Deus. Elas preferem serem guiadas pelos comandantes dos poderes do mundo invisível. E aí ele continua dizendo: ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Então, se eu me recuso, ou você se recusa a obedecer à voz de Deus, se nós nos recusamos em sermos indisciplinados com o que diz respeito à vontade de Deus, então certamente ele diz aqui, esse espírito, que é o espírito maligno, ele opera no coração da pessoa. Então é comum que você vai ver pessoas odiando, é comum que você vai ver pessoas magoadas, é comum que você verá pessoas que não liberam o perdão,
É comum que você verá pessoas que têm maus olhos, que têm ódio no coração, tendenciosas. Por quê? Porque o Espírito Santo está falando aqui. O espírito invisível, né, que é um mal, ele opera no coração das pessoas. Por exemplo, no seu coração, será que é o Espírito de Deus que opera no seu coração? A ponto de você levantar a mão e dizer: eu tenho paz, eu estou tranquilo, eu tenho amor no meu coração, eu não tenho vingança no meu coração, eu não tenho ódio no meu coração, eu não tenho inveja no meu coração, eu não tenho coisas ruins, sentimentos ruins no meu coração. Então nós precisamos analisar isso. Aí ele continua lá no versículo 3. Todos nós vivíamos, passado, deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Quer dizer, por causa dos nossos pecados, nós estamos sujeitos à ira de Deus, ou ao castigo. Tem traduções de Bíblia diferentes que falam o castigo de Deus. E veja que estamos falando do Novo Testamento, porque tem pessoas que dizem: não, hoje nós vivemos na graça, então não existe lei diante da graça. A graça é o que mais vai exigir que nós cumpramos a lei. Tanto que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui: éramos por natureza merecedores do castigo ou da ira como os demais. Quer dizer, por causa dos nossos pecados, pode acreditar, nós estamos sujeitos à ira de Deus. Então você tem que avaliar a sua vida. Você não tem que esperar que outros analisem você, que outros decidam pela sua própria vida. Isso é individual. Sou eu, por exemplo, eu que tenho que analisar a minha vida e ver como eu estou diante do meu Deus. Então você precisa fazer isso. E isso é para aqueles que querem ter uma nova vida com Cristo. Amém? No versículo 4, ele diz assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça que vocês são salvos. Amém? Então você veja que estando junto com Cristo, não junto de uma instituição, não, você estando junto com Cristo, é comunhão com Jesus, é a sua santidade com Ele. Uma vez que você esteja juntamente com Cristo, de fato e de verdade, diz aqui, então você vai ter vida com Ele. E ele ainda adiciona: e é pela graça que vocês são salvos. Ou seja, não é por obras, não é pelo que você faz, não é pelo que você tem, não é pelo que você é diante das pessoas, não, é pela graça. A graça é algo gratuito, é algo divino. A graça é algo que foi outorgada para todos aqueles que estejam juntos com Cristo. Olha que interessante. Então, agora você vai entender o porquê que aquela mulher, Maria Madalena, a prostituta, que foi flagrada ali em adultério, ela alcançou o perdão de Jesus, porque ali ela se rendeu aos pés de Jesus. Então a graça de Jesus ali já entrou nela. Obviamente que dali por adiante a conduta dela foi diferente. Como nós lemos no versículo 1, que as pessoas não querem, é o espírito, maligno que opera no coração daqueles que recusam obedecer a Deus. Eu sempre ensino aqui para as pessoas que ou você obedece a Deus ou você vai obedecer o mundo. Não tem jeito. Não tem como você dizer eu sou neutro. Não existe empate com Deus.
Não existe 0 a 0, não existe votos nulos. Ah, eu sou nulo, eu sou neutro. Não existe isso. Ou você vai ser uma pessoa que realmente esteja rendida a Deus, ou você será uma pessoa que estará rendido aos desejos humanos, aos desejos da sua carne. E lamentavelmente, como nós acabamos de ler lá no versículo 3, no final, que diz: éramos por natureza merecedores da ira, do castigo de Deus. Então o pecado, repetindo, o pecado, ele vai gerar em você uma dor. O pecado, ele faz com que a pessoa, ela receba a ira de Deus. Eu posso dizer para vocês, se tem pessoas, colegas de trabalho, até familiares, que estejam irados com você, isso é uma coisa. Agora, você fazer com que Deus fique irado com você, aí vai ser um problema. Porque você tendo a Deus para te livrar da cova dos leões, você tendo a Deus para livrá-los da fornalha, isso é uma coisa. Você tendo a Deus para abrir o mar vermelho para você, é uma coisa. Agora, se o único que pode livrá-lo, você se volta contra ele, por desobedecê-lo, eu pergunto a você, quem vai poder te salvar? Quem vai poder livrá-lo? Então é exatamente isso que vem acontecendo com milhares de pessoas. Eu tenho que cuidar disso, você precisa cuidar disso. Muito bem, então, continuando, ainda lá no finalzinho do verso 4, então ele diz, né? E ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, a vida de alegria, a vida com abundância, a vida harmoniosa, a satisfação do seu coração, você só vai encontrar estando junto com Cristo. Não é estando na igreja, não é usando uniforme, não é tendo anos pregando a palavra, não. Ah, eu sou um sacerdote, eu sou um bispo, eu sou um apóstolo, um levita, eu sou um obreiro, seja você quem for. A alegria da salvação, as bênçãos de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus é gratuita, mas somente para aqueles que estão dispostos a obedecê-lo. É até questão de algo óbvio, mas eu explico dessa maneira porque tem pessoas, você vai ver pessoas que não querem obedecer a Deus. Ela não quer obedecer a Deus, ela não concorda com o que Deus fala, ela concorda com alguns fragmentos da Bíblia. Ela não concorda com a renúncia, ela não concorda com o que Jesus ensina. Mas ela quer a graça dele, impossível. Então ele diz, é pela graça que vocês são salvos. Então não existe salvação, eu vou ser salvo porque eu sou doutor, eu serei salvo porque eu sou engenheiro, eu serei salvo porque eu tenho um certificado de teologia. Não, meu querido, negativo. Eu serei salvo porque eu faço muitas obras boas, eu faço muita caridade. Não, a salvação não é pelo tempo de igreja. Mas eu nasci no Evangelho, pastor Luiz. Isso não dá a você direito de salvação. A salvação é pela graça, é pela sua comunhão com Jesus, é você crer em Jesus, só isso. Veja que interessante, né? Jesus, ele é tão simples. Jesus, ele é tão simples. E as pessoas, elas querem complicar tanto com as religiões. A única coisa que Jesus, ele vai demandar de você é que você creia nele. Só isso. Você veja que o mais simples, as pessoas não conseguem executar. Porque as pessoas dizem, não, eu creio em Jesus. Mas se você crê em Jesus e não obedece, inclusive ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, obedecem a minha voz. A ovelha conhece o seu pastor. Jesus disse isso lá em João 10, João 8.
capítulo 8, a ponto de dizer, ó, vocês não são minhas ovelhas, porque vocês não ouvem a minha voz. Então, medite nisso, faça uma reflexão da sua vida. Se você está assim, não, pastor Luiz, eu estou super bem, amém, glória a Deus, quisera eu escutar isso de todo mundo. Esse é o meu desafio, essa é a minha cruz, é levar as pessoas a terem realmente o seu momento com Cristo, o seu encontro com Deus. Muito bem, continuando, então no versículo 6, ele diz assim, lá de Efésios, né? Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele, olha que maravilha, e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, né? No mundo celestial, porque agora estamos em Cristo Jesus. Amém? Então essa aqui é a nossa fé. Se você pergunta, pastor Luiz Paulo, qual é a fé de vocês aí da Igreja Cristã Vinde a Mim? Olha, a nossa fé deve ser a fé, né, de todos, ou todos devem ter essa fé. Eu não digo a Igreja Cristã Vinde a Mim, mas particularmente a nossa fé, o que eu procuro ensinar aqui às pessoas é exatamente isso aqui. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele no mundo celestial. Então existe uma salvação, existe um terceiro céu, existe o reino de Deus, existe uma vida depois dessa vida que nós vivemos como seres humanos. Eu não sei se você acredita nisso, mas existe salvação. E o Espírito Santo, o que Ele quer é que você seja abençoada, é que você seja abençoado, salvo, e mais, através de você, salvar a sua casa, salvar a sua família. Tem pessoas que não creem nisso, não acreditam nisso. Nós devemos viver dia a dia, esperando o noivo voltar, porque ele vai voltar. Você pode não acreditar, você tem direito de dizer, não creio em nada disso, eu não creio em nenhuma das suas palavras. Veja como você já está errado, porque essas palavras não são minhas, é a palavra de Jesus, é a profecia dele, são promessas dele, são exigências dele, como também são benefícios que ele vai outorgar a você. A graça dele é para você. Imagine esse dia, você sentado, juntamente com Jesus, na graça, no mundo celestial. Não é nessa terra podre que nós vivemos, não. Não é nessa terra imunda, corrupta, suja, que nós vivemos. Onde você vê seres humanos maltratando a outros. Onde você vê um querendo pisar na cabeça do outro. Não. Em Apocalipse fala que Deus enxugará as nossas lágrimas. Então acredite nisso, eu creio nisso. Agora, por isso que lá no versículo 1 de Efésios 2, eu já li para vocês, que o comandante, existe um comandante neste mundo, dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Então é por isso que você vai ver pessoas fazendo coisas erradas, coisas que desagradam a Deus, e elas não mudam. E por que elas não mudam? Porque não é o Espírito de Deus que habita nela. É o comandante do poder invisível que está agindo neste mundo. E com qual intuito? No intuito de que você perca a sua salvação. Então eu não sei o que você pensa disso. Eu não sei como você vive. Não sei quais são os seus projetos. Eu preciso cuidar de mim, você cuida de você. Cuide da sua família.
Lá no versículo 7, ele diz assim: portanto, nas eras futuras, vindouras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Então, você ter a graça de Jesus, a dádiva de Deus na sua vida, ele fala que é uma riqueza insuperável. Não existe dinheiro que supera você ter a graça, o gozo do Espírito Santo. Não tem casamento, não tem marido, mulher, filhos, pais, título, status, glamour. Não existe nada nesta terra que supera você realmente ter a convicção da sua salvação, a graça do Espírito Santo em você. Então, se você tem um vazio no coração, se você tem tristeza, você é uma pessoa que está em estado de depressão, você talvez seja uma pessoa que diz: nada me satisfaz, eu tenho tudo, mas não me falta algo. Eu convido você agora, neste momento, para você buscar essa graça. Você dobra o seu joelho, não somente agora, mas hoje. Faz um propósito com Deus, faça um jejum, faça um voto com Deus. Dobre o seu joelho todos os dias antes de dormir, quando você acorda, durante o dia, em qualquer horário, em qualquer lugar. Mas clame a Jesus pela graça dele. Diga: Senhor, é isso que eu preciso. Poxa, eu tenho trabalho, tenho casa, tenho carro, tenho família, tenho tudo, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Mas me falta algo. Este algo você não vai encontrar na psicologia, na psiquiatria, na astrologia, no trabalho. Você sabe que tem pessoas que, como ela tem essa ausência da graça de Jesus, então ela quer preencher esse vazio trabalhando. Ela pode ficar até riquíssima, mas ela não vai deixar de ter esse vazio. Outros, para preencher esse vazio, acreditam que precisam estar em baladas, que precisam estar em festas, acompanhado de pessoas. Mas isso não vai satisfazer o seu coração. É por isso que muitas pessoas, quando voltam para casa e entram no seu quarto, ali o mundo dela acaba. Então, se isso vem acontecendo com você, eu estou lhes dando agora uma receita. Estou receitando a você a cura da sua alma. É você buscar a graça de Deus. Amém? É insuperável. Lá no versículo 8 ele diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Olha aí a observação. Então a graça não cai do céu. Está vendo como as pessoas se enganam? Jesus já morreu, então já está. Não, já está não. Jesus já morreu, mas se você não manifestar a sua fé em Cristo, então a morte dele na tua vida não terá efeito nenhum. É aí que as pessoas se enganam. Vamos ler de novo no verso 8? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Então, se somente a fé, não é o amor, não é o choro, não são as lamentações, as murmurações, não é você dizer assim: poxa, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me adora, ninguém cuida de mim. Não. É pela fé, é você manifestar uma fé em Cristo, fazer um voto com ele, dizer: Jesus, a partir de hoje, lembra de Zaqueu? Você lembra de Zaqueu? Zaqueu o publicano? Quando Jesus falou ali com Zaqueu durante algumas horas, diz a Bíblia que Zaqueu, em um certo momento, ele se levantou e disse: olha, Senhor, a partir de hoje eu devolvo 4 vezes mais do que eu defraudei as pessoas, eu dou a metade dos bens que eu tenho. E Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Então você veja que a salvação só chegará a você quando você manifestar a sua fé no arrependimento, no abandono dos pecados,
no seu compromisso, não com a igreja, mas com Deus. Inclusive, agora, pela misericórdia de Deus, acabou essa pandemia, ou melhor dito, né, já está mais controlada, e agora as igrejas estão liberadas. Nós vamos, a partir já de terça-feira, aqui na cidade de Guaratinguetá, você já pode vir presencialmente e participar aqui conosco. Nós estamos tendo todos os cuidados que foi decretado, então a igreja já está aqui aberta para receber vocês aqui no culto presencial. Terça-feira nós já estaremos então aqui cantando, louvando, vamos fazer as nossas orações mais longas, vamos buscar o Espírito Santo. Aqui no vídeo eu não consigo ficar, nem posso, não vou ficar estendendo aqui com você. Mas se você deseja, você pode vir, tá bom? Se alguém conhece o endereço da igreja, por favor, coloque aí o endereço da igreja para as pessoas que estão interessadas em vir, elas poderem. Bom, então, continuando aqui o texto, no versículo 8 ainda, diz assim: isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Olha que maravilha. Então, se eu tenho a graça, não é porque eu sou merecedor da graça, não é méritos. Eu tenho a graça de Deus porque eu sou pastor. Não, não. É uma dádiva de Deus, é algo gratuito de Deus. Se eu recebi essa graça, é porque eu manifestei uma fé em Cristo. Eu tomei uma decisão. E quando você toma uma decisão em Cristo, você nunca se arrepende. Acredite, você não vai se arrepender. Tudo que você fizer por amor a Jesus, você não vai se arrepender. Agora, se você está vivendo uma vida errônea, vivendo no pecado, vivendo na desobediência, se recusando a obedecer os princípios de Deus e sendo guiado pelos comandantes desse poder invisível, então certamente a ira de Deus ou o castigo de Deus, como diz aqui no versículo 3, ele vai alcançar essas pessoas. Eu não quero isso na minha vida, eu acho que você também não quer isso para você. Então, vamos refletir nisso. Amém? E para finalizando, já 2 versículos apenas, o 9 diz assim, o 9, né, diz assim: não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Então não é uma recompensa pela prática do que você faz, como eu sempre digo aqui, né? Você ajudar as pessoas, isso é dever, claro, daqueles que têm um compromisso com Deus. Quem tem um compromisso com Deus, né, não vai agir como aquele sacerdote, aquele levita que diz a Bíblia, da parábola do bom samaritano. Você lembra do bom samaritano? Um homem que foi assaltado, foi espancado quase à morte, estava ali caído no caminho, e ali passou um sacerdote, passou um levita, ambos olharam, viram o sujeito ali mal, mas não se detiveram, não atenderam às necessidades daquele homem, não socorreram, não ajudaram, não tiveram amor ao próximo, não tiveram compaixão daquele homem que estava precisando de ajuda. A Bíblia diz que um samaritano, que supostamente não era do grupo ali dos judeus, dos religiosos, mas ele foi movido a compaixão. E ele a socorreu, ele salvou aquele homem. Então você veja que não é suficiente você ter títulos. O que Deus ele espera de você é que você tenha amor por Deus. Se você ama Jesus, então automaticamente você vai ter amor ao próximo. Você vai desejar o bem do próximo. Se você não consegue desejar o bem das pessoas, é porque você está longe, mas muito longe do amor de Jesus. Claro, há quem diga: não, eu estou bem, mas os frutos não condiz com o que você diz. Então eu convido a cada um de vocês a fazer uma reflexão nisso aqui e tomar a sua decisão, porque certamente o Espírito Santo ele vai honrar cada um de vocês também. Amém?
E no último versículo diz assim: pois somos, verso 10, somos obra-prima de Deus. Olha que interessante. Criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então você veja que nós somos obra-prima dele, que ele de antemão, lá atrás, planejou para nós. Então Deus tem planos para você. Acredite nisso. Agora uma observação, né? As boas obras, ou seja, as nossas atitudes. As nossas atitudes são resultados. Agora, a causa da nossa salvação é outra coisa. A salvação, para você ser salvo, você não precisa de obras. Você precisa usar a fé em Cristo, se render a Cristo, aceitar a Cristo. Você vai ser salvo. Lembra do ladrão na cruz? Qual foi a obra boa que ele fez? Humanamente falando, nenhuma. Não deu tempo, mas ele usou a fé. Por isso que ele foi salvo. Foi por meio da fé. Quando ele disse: Senhor, se for possível, lembra-te de mim. E anteriormente ele disse: olha, eu mereço estar aqui. Então ali ele se arrependeu, ali ele reconheceu o erro dele. Então ele foi salvo por meio da fé. Então é através da fé que a salvação de Deus chegará à sua casa, chegará a você. Não é pelas obras. Tem muitas pessoas que acham que ela, por tudo que ela fez ou faz, ela é digna de alguma coisa, ou ela tem merecimento de alguma coisa. Não, não. Inclusive Jesus, ele fala numa parábola que quando nós fizermos tudo que foi mandado fazer, nós devemos de lembrar que somos inúteis diante de tudo que ele faz para cada um de nós.